Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 de junho, segunda-feira, bora para nossa análise diária. Começando aqui pelo dólar. Hoje a gente teve, o mini índice, e inclusive o nosso Ibov perdendo um pouco aqui, já está 1% de queda. Tava 1% de queda ali pela manhã, Isso aqui umas 10h30. E tava devolvendo um pouco, galera? E o dólar ele subiu, mas está se mantendo aqui numa leve alta, tá? Bora para nossa análise aqui, Primeiro pelo dólar futuro. Galera, dólar futuro, ele começou, aqui numa região um pouco que no zero, uma leve alta. A gente também tem que olhar aqui para o DXY, O DXY ontem, quando ele abriu na madrugada, eu tava olhando aqui, porque eu olho o ouro também, tá aqui o Shao USD, eu vou estar trazendo para vocês, tá? A análise aqui do Shao USD. O Shao ontem ele abriu num leve gap de alta, mas depois ele veio fazendo topos e fundos descendentes, Ele trouxe um pouco para cá e depois para cá. Essa aqui é a abertura do mercado asiático, E depois ele ganhou força de compra, tá? E agora ele está num momento comprador. O que foi estranho porque o DXY no mesmo horário ele estava caindo, E uma correlação negativa. É uma correlação negativa, A abertura ontem, 7 horas da noite. Ele estava na baixa, Olha só, continuou na baixa, tá? Ele abriu e ele não consegue passar, Nem ali do 99, 99, 99, 60, 99, 100. Ele não tá conseguindo passar, Que inclusive quando o dólar ele tá forte, o ouro ele tem que subir, necessariamente. E essa aqui foi abordada, A gente teve uma certa confusão aqui, mas depois ele voltou a ficar correlacionado negativamente, Porque a abertura do mercado asiático. E além disso, ele também fechou, Ele fechou aqui. A gente tem a London Fix AM e a Fix PM, Que seriam mais ou menos as taxas como a gente tem aqui no dólar futuro, só que para o ouro. Então, o dólar, galera? Dólar, ele ficou um pouco mais pareado no meu entendimento aqui com os nossos DIs, Principalmente com, olha só, ponta mais longa que está aqui em cinza, ponta mais longa que está aqui em cinza, Aqui bem distribuído para vocês, aqui, ó. O DI 35, 31, 32, 34 também, o F29, F28, a ponta longa e ponta média tá numa alta, e a ponta mais curta, ela tava um pouquinho mais flat, Aqui, deixa eu ver, mostrar aqui para vocês, Isso, ela tá flat, um pouquinho mais negativa, e os DIs um pouco mais longos, média e longa, já tá no positivo, Tá numa tendência de alta. Isso agravou aqui o nosso movimento do mini índice e foi melhor para o câmbio, tá? Nosso câmbio ficou trabalhando em cima aqui das Petax futura, Inclusive trabalhou em cima da Petax futura da última, Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá aqui, Então a Petax, nosso spot do dia tá no 76, 576, 576, como aqui eu já coloquei, Será que ele vai ter força para buscar aqui? Eu creio que não, tá? Porque ele, em momento algum, ele só trabalhou no preço à vista. Inclusive, no meu entendimento, essa aqui foi uma das melhores operações, tá? Ficar trabalhando a compra em cima da segunda Petax à vista, tá? Para tentar vir desafiar essa máxima aqui, no dólar
no 625. E 625 é um número a ser vencido, né? Porque também aqui a gente tem as opções, né? Não que elas sejam tão fortes, tá? Mas a gente sabe que tem opção em 5, não é bem assim. É no 25 e no 75. As opções mais fortes elas estão no aqui, por exemplo, 600, né? No 600 tem opção de compra e de venda. Além disso, né, call e put. Além disso, nós temos também aqui exportador e importador defendendo, né? Então, para mim, é venda aqui na máxima do CME, né? A gente tem aqui máxima da CME, logo aqui umas das 9 às 10, máxima da CME, mínima da CME. Aqui o ajuste, parâmetro de abertura, taxa máxima de câmbio, né? Aqui no 97, opa, e a taxa mínima de câmbio ela tá aqui embaixo, aqui no 62, né? 562. Isso. Aqui no meio por cento, né? Então o câmbio ele ficou bem flat aqui trabalhando, tá? Eu não vi até então aqui. Deixa eu trazer o BRL aqui para vocês só um instante. Aqui, galera. Então, olha só onde está o dólar turismo logo na manhã, né? Então, dólar começou aqui, veio direto para mínimo do CME e dólar turismo. Essa aqui é uma região que se o dólar no primeiro minuto ele já abre nela, né? Se ele abre nela, é uma região ruim para os institucionais, porque o BRLT, né, é um dólar que não vale ser comprado pelos trades e nem por institucionais, né? Ele é um dólar de casa de câmbio, então tá caro, tá? Então foi isso que ele veio logo para a mínima da CME e voltou aqui para baixo, né? E depois volta a cotação normal, né? Porque esse próprio dólar, né? O dólar FUT, o dólar comercial, ele tem vida própria, né? Então, trabalhando aqui, né? Saiu o primeiro preço futuro da Petaxi, tá? Olha só. Então, de uma para outra já deu 10 pontos de subida, né? Então, aqui é uma tendência de alta, né? E depois, mais 3 pontos de subida, da segunda para a terceira, né? Então, tá comprado aqui para tentar desafiar essa máxima aqui. Eu acho interessante. O preço não conseguiu fazer, ele vinha fazendo essa movimentação, tá? Porque também os DIs eles deram uma inclinada, né? Aqui, né? Os DIs deram uma inclinada, então eles perderam força e o dólar também. Aí ele ficou trabalhando só em cima do preço futuro, mas não conseguiu buscar o preço à vista. E agora ele inclusive colocou a Petax futura final, né? A gente tem o spot do dia e em cima da VWAP, né, do dia. Então o dólar ele tá inclusive ele tá confortável aqui, né? Uma alta de 0,18%. Pode ser que ele dê uma corridinha para fazer o ajuste, mas teríamos que avaliar o preço às 3 horas da tarde, tá? Então basicamente foi isso pro dólar, tá? Para um mini índice, essa descida, opa, isso aqui é o Ibov, né? Mas essa descida aqui, com certeza, foi um prelúdio do que viria, né? Embora ele tenha devolvido parte da movimentação, tá? Mas essa descida aqui não pegou. Esse aqui foi o melhor movimento do dia, no meu entendimento. E esse aqui o segundo. Mesmo aqui dava para ter vendido, tá? Para no mínimo vir desafiar, né? A gente vende aqui, desafia essa mínima, tá? Para desafiar essa mínima e fazer parcial aqui. E se o preço passar como ele passou, trazer, né? Trazer já para o zero, para tua entrada. Mas esse movimento aqui, na abertura do mercado à vista, olha só, galera. Abertura do mercado à vista. Opa, deixa eu puxar mais um pouco, né? Inclusive agora,
as ações, né, elas estão mais negativas do que positivas, mas elas deram um mergulho maior, né? Então, começou aqui um pouquinho negativo, tá? Algumas positivas, o setor em azul, que é o setor bancário, estava um pouquinho mais flat, tá? Trabalhando de forma um pouquinho mais mista, mas depois ficou negativo, né? O nosso índice BCIC, que é o índice comoditizado, olha só ele aqui. É essa linha aqui pontilhada, dando mergulho, né? Então esse mergulho aqui, na abertura do mercado à vista, foi justamente essa operação, tá? E a abertura do mercado americano potencializou ainda, né? Está vendido aqui, assim, está comprado aqui. Levar um stop, mas já virar mão, tá? Então teria que ter ficado vendido aqui. Vendido aqui, ainda poderia, se tivesse vendido aqui, que seria a melhor opção, né? Vender mais aqui, tá? Vender inclusive mais aqui. Para vir buscar pelo menos o 135 mil, né? Aqui já seria um bom lugar de fazer a parcial. E levar até aqui para 1,5, né? Já chegou no 1%, leva para 1,5. Inclusive foi aqui onde ele chegou e devolveu, né? E está retornando. É porque aqui também a gente está vendo aqui a amplitude média diária, né? Então aqui eu tenho esse indicador que ele é maravilhoso, né? Ele já calcula a amplitude média diária do ativo, tá? No caso do dólar. E eu tenho esse aqui que é o índice de volatilidade, que ele calcula a primeira 1 hora do ativo, a segunda 1 hora do ativo e a terceira 1 hora do ativo, né? Então, das 9 às 10, das 10 às 11 e às 11 a meio-dia. Olha só como o preço ele vai lá, olha só. Só que ele já estava, ele tá um pouco aqui meio que bugado, né? Mas é porque houve essa puxou, né? O preço ele puxou de forma muito repentina. Inclusive ele parou aqui no POC de ontem, tá? Parou aqui, mas continuou a puxada, né? A gente vê que também, né? Nós tivemos no índice uma puxada mais forte. Os outros índices aqui, olha só, né? Eles estão numa leve alta, mas eles estavam na baixa. E isso aqui deu um movimento um pouco mais forte para o nosso índice, né? De forma geral. Então, basicamente foi isso, galera. Eu desejo para vocês um excelente retorno, tá? No mini índice eu ainda enxergo que ainda há uma venda, tá? Se bem que ele passou por cima das médias, aqui a gente tem a média, né? Que é essa aqui, a média semanal, ela tá por cima da VWAP, porque hoje é segunda, então elas ficam juntas, né? Mas eu entendo que tá um pouquinho mais para venda, né? Pro dólar, tem que esperar até umas 3 horas da tarde para fazer a operação do ajuste, né? E no dólar de manhã é a macro, com certeza, mas depois das 10 é Petax que manda no dólar, tá? E depois à tarde, ou é um drive de mercado, notícia, que não tem como a gente saber, ou então o ajuste, que é 3 horas, que a gente vai começar a fazer uma avaliação no câmbio, né? Que é assim que as instituições bancárias elas trabalham, tá? Então deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês, galera. Até mais, valeu!